O anime começa com Hajime Sugoroku nos apresentando a prisão Nama, uma prisão supostamente impossível de fugir, flutuando numa parte isolada do oceano, com tecnologia de ponta e guardas de elite recrutados do mundo todo. No geral, ela pode ser considerada a prisão número 1 do mundo, já que ninguém nunca conseguiu escapar de lá. Os presos Uno, Neko, Rock e Jugo têm um talento para fugir de toda a prisão em que são trancados. Hajime os observa de perto de uma sala de vigilância com Seitaru Tanabata, um guarda do prédio 13. Enquanto isso, os 4 presos enfrentam vários obstáculos e armadilhas enquanto tentam escapar. Uno usa uma carta de baralho para revelar uma armadilha de laser que ele, Rock e Neko tentam evitar. Mas Jugo já tinha desativado a armadilha sem avisá-los. Isso aciona outra armadilha, fazendo as paredes se fecharem sobre eles. Pensando rápido, eles conseguem evitar serem esmagados, escalando as paredes que se fechavam e entrando num duto de ventilação, enquanto Hajime os observa frustrado. Para azar deles, o duto de ventilação está sendo preenchido com gás sonífero. Então, se vendo em perigo de novo, nosso grupo de presos únicos tenta rapidamente sair do duto. Ainda conscientes, eles começam a correr e entram no labirinto. Hajime fica aliviado que isso vai atrasá-los e que Yamato vai alcançá-los. Mas de alguma forma ele está mais perdido do que aqueles que não sabiam do labirinto. Enquanto correm pelo labirinto, eles encontram alguns guardas. Eles atiram em Jugo, mas Neko salva, morrendo em seus braços. No entanto, tranquilizantes e drogas têm efeitos opostos em Nico, então ele está longe de dormir agora. Se salvando dos guardas e de muitas outras armadilhas, os 4 finalmente chegam à porta de saída. Ela está trancada com vários cadeados, mas Jugo está confiante de que consegue destrancá-la. Na primeira tentativa dele, aparece uma contagem regressiva para explodir o portão. A segunda tentativa diminui o tempo e a terceira tentativa abre o portão. Saindo, os 3 estão curtindo um ar fresco quando Hajime aparece, confrontando-os, dizendo que eles nunca vão escapar porque ele ainda está vivo. Uno e Rock são derrubados primeiro e Neko desmaia só de medo. E Jugo, bem, a única especialidade dele é destrancar coisas, então Depois de colocá-los de volta na cela, Hajime dá uma bronca neles, mas eles estão felizes com o novo recorde de chegar ao portão de saída. Desta vez, Hajime está registrando suas anotações quando Jugo liga, só para dizer que está entediado. Os 4 então começam a fazer pedidos estranhos. Aí eles abrem o laptop chique deles, que receberam na prisão para pedir um DVD pro Neko. Quando leem sobre um assassino cometendo crimes horríveis, eles dão uma risadinha sobre o esquisitão não vir pra lá. Mas depois começam a implorar pro Hajime não mandar o esquisitão pra perto da cela deles. E Hajime está se esforçando ao máximo para não mandá-los acidentalmente pro outro lado. Mais tarde, os 4 conversam sobre o interesse de Jugo em garotas, mas a falta de qualidades atraentes dele, já que elas não encontram nada de bom. Jugo menciona que também gosta de garotos, achando que isso vai atrair as garotas. Eles se distraem para mencionar como as qualidades dessa prisão são ótimas, já que eles recebem boa comida e todos os luxos. Tanto que todos consideram aquilo a casa deles. No dia seguinte, Jugo é jogado de volta na cela depois de tentar escapar. Desta vez, ele foi pego em menos de 10 minutos, mas não se importa porque viu uma garota na prisão. Todo mundo fica animado e corre para conhecer a garota. Hajime também está lá e os repreende por escaparem de novo. Mas eles estão mais focados na garota. Eles provocam Hajime por ter uma namorada, mas a garota o chama de irmão. Eles acham que é a irmã dele, só para Hajime esclarecer que é o irmão mais novo dele, Hitoshi, que por acaso é um diretor de armadilhas. Momako está de volta e pede uma reunião com Hajime. Enquanto Hajime deixa Hitoshi, Jugo aparece lá, querendo passar um tempo com Hitoshi. Ele prova que também está interessado em garotos. Enquanto Momako e Hajime conversam sobre Jugo, ela menciona que ele é filho do fugitivo eterno. Enquanto isso, Jugo conta a Hitoshi sobre ele abrir qualquer tipo de cadeado, mas não as algemas pretas em seus pulsos, pescoço e tornozelos. Essas algemas pretas foram colocadas nele enquanto dormia na última prisão, e ele não conseguiu abri-las. Tudo o que ele lembra é de ter visto um guarda com uma cicatriz na nuca. Depois disso, Jugo andou por várias prisões pelo mundo todo para procurá-lo, mas não o encontrou. Ele ainda quer encontrar aquele guarda e se livrar dessas algemas. Momoko, a diretora, tinha designado Hajime para supervisionar o prédio 13 porque ela respeita a capacidade e a força dele. Ela pergunta por que os 4 presos, Uno, Neko, Rock e Jugo, não tentaram escapar como nas outras prisões, mas Hajime fica em silêncio. Ela pergunta de novo se houve algum problema enquanto ela estava fora, e Hajime mente, dizendo que estava tudo bem. Samon avisa Hajime para falar a verdade, ameaçando-o com consequências se ele mentir.
Mas um Hajime irritado agarra Samon pelo pescoço e o avisa para tomar cuidado com o que fala. Hajime promete entregar os arquivos dos 4 presos mais tarde, e Momoko dispensa. Antes de sair, ele comenta que os 4 presos não são diabólicos, mas apenas um bando de moleques. Momoko chama Hajime de volta, mas pensa que Hajime é legal e fica feliz que ele a chamou pelo sobrenome, já que ela secretamente tem uma queda por ele. Hajime faz a chamada dos 4 presos e Jugo está sumido. Hajime ouve roncos vindos da sala de plantão noturno e descobre Jugo dormindo lá. Jugo explica que não conseguiu dormir por causa dos colegas de cela roncando, rangendo os dentes e rindo, então ele foi para o lugar mais silencioso que encontrou. Hajime suspeita que Yamato foi o responsável por deixar Jugo entrar na sala, mas Yamato nega, dizendo que estava malhando na cafeteria. Rock aproveita a refeição dele e Shiro traz um bolo de sobremesa. Mais tarde, Jugo pergunta sobre um cubo mágico e Uno explica o objetivo do jogo. Jugo resolve rápido e Uno desafia a resolver um novo quebra-cabeça. Mais tarde, Hajime volta para Momoko e depois de uma longa viagem e 50 perguntas de segurança para verificar a identidade dele. Ele entrega a Momoko os arquivos dos presos famosos deles, além de uma rápida apresentação de cada um, enquanto eles tocam as mãos brevemente ao entregar os papéis. Momoko fangirla silenciosamente sobre Hajime e cora ao ser tocada pelo seu crush. No entanto, Samon intervém, dando um soco na barriga de Hajime por supostamente ser rude com a diretora. Nico foi preso por acusações de drogas e depois escapou porque odiava tomar injeções e remédios, mas agora gosta dos remédios saborosos. Na Nama, Rock foi preso por iniciar uma briga de gangues e depois escapou da prisão porque odiava a comida, mas agora adora a comida japonesa. Na Nama, Uno foi preso por jogar em cassinos clandestinos e depois escapou porque tinha um encontro com uma mulher, mas agora está dócil porque não tem encontros. Jugo foi preso por acusações de roubo, mas escapou facilmente no dia seguinte. Dos 4, ele pode ser considerado o veterano mais experiente em fugir de prisões. Aparentemente, ele gosta de fugir porque é o hobby dele, mas Hajime acha que, por enquanto, ele não tem vontade de escapar, embora secretamente seja o mais desconfiado dele, já que não sabe os motivos e as motivações dele. Enquanto os 4 presos que desenvolveram uma amizade forte relembram o passado, um homem com cara de elfo observa a cela deles em silêncio e sorri de um jeito assustador. Momoko está se preparando para a chegada de um novo preso famoso na prisão com mais um histórico de fugas. Enquanto Seitaro Tanabata se aproxima de Hajime Sugoroku, choramingando e reclama de ser continuamente intimidado pelos presos da cela 13. Hajime sugere que Satoru deveria usar a violência para fazê-los obedecer. No entanto, quando Seitaro é intimidado de novo no próximo turno dele, ele foge choramingando e implora por ajuda mais uma vez. Hajime o repreende e o aconselha sobre como manipular os presos com base nas fraquezas pessoais deles, dizendo que se as necessidades dos 3 principais encrenqueiros forem atendidas, então o 4º preso, Jugo, também será obediente no escritório dela. Momoko informa Hajime sobre o novo preso, que ela quer colocar na cela 13 para testar se os presos ficarão quietos sob a influência dele, dado o histórico dele de capturas e fugas. Hajime traz Tsukumo, o novo preso e um aparente ninja, e eles planejam um concurso de fuga para o resto do dia, ignorando as ofertas de amizade de Seitaro. No entanto, as tentativas de Tsukumo de atacar Hajime com suas técnicas de ninjutsu falham, e ele acaba sendo pego. Depois de espalhar seu Machabishi ao redor dele, Tsukumo é então transferido para a cela 11, e os supervisores discutem o torneio de celebração de Ano Novo. Os presos da cela 13 discutem os acontecimentos do ano anterior e decidem fugir para marcar o início do ano novo. Enquanto isso, Momoko abusa do poder dela como diretora para inscrever a cela 13 do prédio 13 no torneio. Enquanto os condenados em questão se preparam para fazer uma fuga de ano novo, Momoko faz o anúncio de que o tradicional torneio de ano novo na prisão Namba começou. Enquanto isso, os presos olham maravilhados para essa linda diretora. Os 4 presos da cela 13 ficam surpresos no começo, mas depois ficam animados e cheios de energia para participar. Depois de saber que os vencedores do torneio ganham um item à escolha deles, Samon se aproxima de Hajime numa tentativa de provocá-lo, já que ele acredita que Hajime já perdeu a competição por causa dos presos com quem ele está participando. Isso leva a uma discussão entre os 4 supervisores, Kiji, Kenshiro, Samon e Hajime. Enquanto Rock, Nico e Jugo observam as personalidades coloridas dos supervisores, Mitsuru Hideko anuncia as regras do torneio. A primeira prova é uma competição de caligrafia em que Jugo falha por não conseguir escrever. Yamato e Hajime vencem a competição com a caligrafia linda deles, garantindo a primeira vitória para a cela 13.
A segunda prova é uma mistura de mote pounding e Daruma drop, onde um guarda e um preso precisam terminar de bater o mote sem deixar o Daruma deles cair e a tigela ir para o chão. Rock e Yamato são escolhidos por causa da força e resistência deles. No entanto, Liang, um ex-colega de cela do Rock do prédio 5, também participa, buscando vingança contra o Rock depois de ter sido derrotado por ele antes. Ele desarma o Rock e zomba dele por ser ganancioso e covarde. Rock fica bravo e revida, no fim nocauteando Liang com um único golpe. Yamato, vendo o resultado da luta, se inspira e adota uma abordagem mais agressiva e derrota Inori com um soco, garantindo uma vitória para ele e para o Rock. O prédio 13 é declarado o líder atual do torneio e a próxima prova é um jogo de Hyakunin. Seitaru e Uno são indicados para representar a cela 13 no jogo contra o supervisor Kiji e os presos TWA e Honey. Quando o jogo começa, Seitaru, para surpresa de todos, ganha cada rodada na hora pegando todas as cartas, deixando o supervisor Kiji de queixo caído com a rapidez com que perdeu a rodada. Enquanto isso, Uno se esforça e não consegue ganhar nenhuma carta enquanto Honey o provoca. TWA então troca de lugar com Honey e continua tentando provocar Uno, achando que ele só consegue ganhar jogos trapaceando. Uno surpreende TWA ganhando algumas cartas, mesmo estando atrás no jogo. Honey tenta pegar o lugar dele, mas perde também, e Uno revela que ele na verdade leu a linguagem corporal de Honey para descobrir qual carta ele ia pegar. Honey acusa Uno de trapacear, fazendo TWA trocar de lugar com ele para evitar mais confusão. No entanto, Uno consegue pegar as cartas de TWA também, lendo a linguagem corporal dele e percebendo os hábitos dele. Enquanto isso, Nico encontra alguém que parece estar flutuando enquanto pega o remédio dele. Ele entra em pânico e corre de volta para os outros, deixando o remédio dele para trás. Uno continua dominando o jogo, já que agora consegue prever cada movimento ou ação feita por Toei, levando Uno a vencer o jogo. Agora de volta à arena, o locutor Mitsuru anuncia as regras para a terceira prova do torneio de Ano Novo, uma batalha de peões estilo Beyblades, só que com peões super grandes. As equipes são apresentadas. O supervisor Samon e os presos Yupa e Kai entram na arena para uma equipe. Nico então reconhece Yupa como a pessoa que ele viu flutuando. Ele tenta mostrar o preso para Hajime, puxando-o para a arena. Isso faz o locutor presumir que Hajime e Nico são os que estão participando, deixando Hajime sem escolha a não ser fazer isso. A partida começa com Samon ordenando que Yupa e Kai ataquem Hajime, mas Nico os impede. Yupa quer que ele e Kai derrotem Nico rapidinho, mas Kai abandona a partida porque não é do tipo que briga e prefere tirar um cochilo. Yupa então ataca Nico, e Nico implora para ele ensiná-lo a flutuar. Yupa insiste que Nico é muito fraco para aprender o Kigong dele e o ataca de novo. Samon e Hajime entram em batalha enquanto Momoko assiste das arquibancadas. Hajime tenta se recusar a lutar contra Samon e vai atrás do peão gigante em vez disso. Yupa mira um ataque poderoso de Kigong em Hajime, parecendo suspeitosamente com o Kamehameha, mas isso anima Nico ainda mais. Ele implora para Yupa ensiná-lo e ataca perfeitamente, imitando os movimentos de Liang da luta anterior dele com Rock. Julgo! Rock e Uno discutem como Nico é facilmente influenciável, e Kai sugere que ele faça Nico seu discípulo. Yupa revela que o pedido dele seria um discípulo para ele ensinar. Nico revela que quer um console de videogame. Yupa zomba dele e o ataca de novo, mas concorda em considerar se tornar mestre dele se ele o vencer. Samon continua a lutar contra Hajime, acusando-o de mentir para Momoko sobre as brigas dos presos dele. No entanto, Hajime não se abala e derrota Samon jogando o peão gigante nele. Yupa ataca Nico de novo, mas Nico copia a técnica dele e o derrota vencendo a rodada para o prédio 13. Ao mesmo tempo, o vencedor da batalha contra Kiji e Kenshiro é decidido com Kenshiro como vitorioso, o que significa que a última rodada será o prédio 13 contra o prédio 4. Mitsuru entra no escritório da Momoko e brinca com ela antes que os dois voltem para a arena para discutir o progresso dos prédios 4 e 13 na rodada final. Momoko prevê que a partida deles vai mostrar o poder dos guardas para os presos, o que leva a mais brincadeiras do Mitsuru. Em outra parte da prisão, Samon e Inori conversam sobre as perdas deles contra o prédio 13, com Inori mencionando o remédio caseiro que ele recebeu do Ki para se curar rápido. Samon lembra a ele que as ações do Ki resultaram na prisão dele. Samon também revela que Kai usou um anestésico contra Hajime e Neko na partida deles, mas não funcionou neles. Enquanto isso, Hajime reclama de estar cansado em outra parte da prisão. De volta à arena, Mitsuru anuncia a partida final entre os prédios 4 e 13. Momoko explica as regras do próximo evento, uma competição de abertura de barris de sake. Os colegas de cela do Jugo o voluntariam para participar, enquanto Kenshiro expressa seu desejo de lutar com Hajime depois de um bate-boca.
A partida começa com Kenshiro lutando contra Hajime e Musashi mirando em Jugo. Musashi se mostra poderoso demais para o Jugo, enquanto Hajime e Kenshiro batalham usando várias armas. Musashi exige as algemas do Jugo e inicia uma técnica de combustão humana espontânea, mostrando seu controle sobre o fogo. Jugo, movido pelo desejo de respostas, transforma seus braços em lâminas e ataca Musashi. No entanto, Mitsuru sugere mudar o foco do torneio para o que tem acontecido fora dele. Essa sugestão irrita Neko, Uno e Rock. Enquanto isso, na prisão, Yamato leva Tsukumo à sala de visitas para encontrar alguém que veio vê-lo. Tsukumo fica surpreso, mas se torna hostil quando reconhece o visitante, Hattori Hanzo. Hattori convence Tsukumo a ficar e o elogia pela sua dedicação como ator. Tsukumo pergunta a Hattori como ele o encontrou, e Hattori revela que fingiu que Tsukumo havia desaparecido, e agora acredita que ele ficará mais popular quando voltar. Tsukumo se recusa a voltar e eles começam a discutir. Jugo os ouve enquanto tenta outra fuga. Tsukumo revela que descobriu a verdade e acusa Hattori e seus colegas de trabalho de sequestrá-lo e mentir para ele. Hattori não revela nada, em vez disso repreende Tsukumo por insultar a própria mãe. Mas Tsukumo admite que sabia que ela não era sua mãe de verdade desde o começo. Num flashback, uma diretora de cinema, procurando um shinobi de verdade para estrelar seu filme, descobre um jovem Tsukumo treinando com Makabishi. Ela o convence a deixá-la ser sua mãe de verdade e promete transformá-lo num guerreiro shinobi. Anos depois, Tsukumo se tornou um ator mirim famoso sob a orientação da diretora, mas ele sente que não sabe quem ele realmente é. Ele acaba fugindo e vai parar na prisão. Jugo diz a Tsukumo que o trabalho dele é admirável e o incentiva a ser ele mesmo. Durante o torneio de Ano Novo, Jugo ataca Musashi com suas lâminas, causando destruição nas arquibancadas e pânico na multidão. Mitsuru ordena que os presos evacuem e interrompe todas as filmagens e gravações de áudio. Uno, Neko e Rock sobrevivem à explosão. Com a ajuda de Yamato, Jugo continua a atacar Musashi, que revida com suas chamas. Momoko ordena que Kenshiro e Hajime capturem os presos para interrogatório. Musashi os ataca com fogo, criando um anel de fogo para manter os guardas afastados. Musashi e Jugo continuam a batalha deles, enquanto isso Kenshiro tenta separá-los. Samo e Kiji diminuem o fogo de Musashi e ele é finalmente capturado. Hajime enfrenta Jugo, mas Uno, Rock e Neko intervêm. Jugo se vira contra os amigos e é finalmente espancado quase até a morte por Hajime. Mais tarde, Hajime é repreendido pelos colegas supervisores por suas ações, mas ainda assim garantiu uma vitória para o prédio 13. No final do torneio, Mitsuru entrega a Hajime a carta que o suspende por 3 dias e Momoko lamenta ter que puni-lo. Após sua suspensão de 3 dias, Hajime volta para Naama e é informado por Seitarou que a cela 13 estava calma durante sua ausência. Ele encontra Kenshiro a caminho de ver Jugo, que lhe diz que Musashi está detido numa cela subterrânea no prédio 4 e não vai falar até ver Jugo. Hajime recebe um walkie-talkie para permitir que Jugo e Musashi se comuniquem. Hajime visita Jugo, que está consciente, mas num estado depressivo e sem motivação para se soltar das correntes. Hajime ajuda Jugo a se comunicar com Musashi, que revela que está procurando o homem com a cicatriz e pergunta a Jugo se ele sabe algo sobre ele. Musashi revela que precisa das algemas de Jugo para matar o guarda cicatrizado. Ele explica que o guarda cicatrizado aumentou os poderes dele, permitindo que ele controlasse totalmente a chama, o que o fez se sentir um monstro. Musashi tentou atacar o guarda com seu fogo, mas não conseguiu. Jugo fica chocado ao saber que existem 2 conjuntos das algemas dele. Hajime diz que Jugo está vazio, pois não tem desejo nem motivação para nada. Jugo admite que não queria nem gostava de nada, mesmo quando criança, e só sentiu um propósito quando recebeu suas algemas. Ele confessa ter inveja dos colegas de cela por terem vontades e desejos. Hajime oferece a Jugo a chance de escolher seu prêmio por vencer o torneio de Ano Novo, mas ele tem dificuldade em pensar em algo. Hajime joga para ele sua placa de identificação rachada, permitindo que ele volte para a cela 13. Jugo quebra suas correntes e pega a placa, prometendo encarar seus problemas de frente. No início da suspensão de Hajime, Kenshiro informa os presos da cela 13 que ele assumirá como supervisor. Momoko havia instruído anteriormente Kenshiro, Kiji e Samon a se revezarem na supervisão do prédio para minimizar quaisquer riscos. Durante a suspensão de Hajime, Kenshiro leva Neko para um exame médico, mas ele fica irritado quando Uno e Rock o acompanham. No entanto, Kenshiro então revela que Jugo está na enfermaria intensiva da sede, e não na enfermaria comum. Na enfermaria, TWE e Hana estão sendo tratados por ferimentos leves do torneio. A mando de Keiji, o Dr. Akina, chefe,
quer examinar Neko para ver se há algum efeito do torneio antes de receitar remédios, porque ele consegue imitar os movimentos de quem está por perto, o que pode prejudicar o corpo dele. Enquanto isso, Uno e Rock procuram o remédio do Neko e acabam encontrando Kaguya comendo ele. Os meninos cercam Kaguya e alguns se comportam de um jeito bem inapropriado, para desgosto do Kenshiro. Hajime continua trabalhando mesmo suspenso, e Hitoshi fica preocupado com ele. No segundo dia, Kiji tenta distrair os presos da tristeza pela ausência do jugo, ensinando sobre o mapa da prisão. Mas uma discussão começa sobre quem é o mais bonito, e Seitaru não consegue apartar. No terceiro dia, Seitaru acompanha Samon até a cela 13 para investigar a honestidade do Hajime. Samon perde a paciência quando encontra os presos ainda na cama, e Yamato entra correndo, fazendo os presos fugirem e se esconderem. Samon acaba encontrando eles, e eles participam do treino do Yamato a contragosto, com a ajuda do Tsukumo. Enquanto isso, Hajime se oferece para trabalhar num canteiro de obras para não ficar entediado. Por fim, Hajime traz Jugo de volta para a cela 13 e explica que Musashi provavelmente quer que Jugo lute contra o homem com a cicatriz. Ele também revela que as algemas do Jugo são um protótipo, e os guardas têm a versão final e perfeita. Hajime pede desculpas pelas ações passadas, e Jugo perdoa. Momoko pensa em como cumprimentar Hajime quando ele voltar, e Mitsurutsuru a provoca até ela o nocautear, fazendo Hajime fugir intimidado. Enquanto dorme, Rock tem um pesadelo sobre o passado dele, e vemos um flashback da primeira vez que ele foi preso. Depois de brigar com o pai, ele sai furioso e entra numa briga de rua que ele ganha fácil, mas acaba sendo preso. Detestando a comida daquela prisão, ele se rebela e supostamente foge da prisão pela primeira vez. Ele acorda suando frio e Jugo pergunta se ele está bem. Mas Rock diz ao Jugo que está tudo bem, pois ele vai realizar os desejos dele hoje. O forno a lenha que ele tanto queria. Enquanto isso, no bloco 5, o treino do Liang é interrompido quando o guarda Inori chega e avisa que Rock pediu a presença dele no bloco 13. Embora confuso, ele concorda em ver qual é a da história. Agora, no refeitório do bloco 13, Rock oferece ao Liang a primeira fatia da primeira pizza já feita com o lendário forno a lenha. Ele recusa de primeira, mas Jugo diz para ele experimentar pelo menos. O que ele faz e não consegue deixar de concordar como a pizza é boa de verdade. Shiro, o cozinheiro, então entrega a ele uns pães de pêssego que fez, enquanto todos aproveitam a comida deliciosa. Rock diz que prefere comida a brigar, já que ele só faz inimigos quando briga, enquanto comer sempre o faz se sentir satisfeito e feliz. Ao ouvir isso, Liang pede desculpas ao Rock por ter chamado o sonho dele de ridículo. Divertido? Jugo comenta como Rock se acalmou muito desde que se conheceram. Rock não consegue deixar de concordar, dizendo que parte disso é por causa da comida deliciosa que ele come todo dia, mas a outra razão é que ele conheceu o Jugo. Agora temos outro flashback de quando Rock conheceu o Jugo. Depois que Rock foi espancado e deixado com fome pelos guardas por não seguir ordens, Jugo oferece um pouco de pão a ele. Vendo que Rock se recusa a comer o pão puro, Jugo decide fugir e pegar uns hambúrgueres para Rock numa lanchonete. De volta ao presente, Rock agradece ao Jugo por tê-lo ajudado a mudar e não ser mais a arma descontrolada que ele era antes. Jugo fica meio confuso, já que não se lembra de ter feito nada de especial, mas é provocado pelo Rock, que diz que não é algo que ele lembraria. Uno então pede uns pães de pêssego para o Shiro, para o Neko, e agora mudamos para ele depois do exame médico. Enquanto está na cama do hospital, Neko não consegue deixar de se sentir sozinho e deprimido, especialmente depois de todo o trauma que viveu no passado. Em salas parecidas, o Dr. Akina e sua ajudante androide Kaguya garantem a ele que logo terminarão e ele poderá sair em breve. Uno, Jugo e Rock o visitam e trazem os lanches que Shiro fez para ele. Akina diz aos presos para não deixarem Neko muito agitado, já que ele ainda precisa se recuperar, fazendo Uno comentar que o doutor está mais rabugento que o normal. Rock até comenta que ter uma esposa infeliz significa ter uma vida infeliz. E o Dr. Akina realmente concorda que a esposa dele tem sido mais brava que o normal. Mas antes que ele possa terminar a frase, a esposa dele, a cientista-chefe Kizari, derruba uma parede com um lançador de foguetes, dizendo que ela pode mostrar a ele o que brava realmente significa. Logo, os dois começam a discutir. Uno intervém dizendo para Kaguya falar a frase que eles ensaiaram juntos. Kaguya faz exatamente isso, e os dois resolvem a discussão, já que concordam em não brigar na frente da filha. Kizari então informa a Neko que o prêmio dele por ter ganhado o torneio, o console de videogame, está pronto. Eles então vão para uma sala de testes, onde todos podem experimentar os jogos disponíveis no console. O preso Kai foi então levado para a sala de fliperama a pedido do Neko, para que pudessem jogar juntos como mestre e aluno.
Kai recusa de primeira, mas depois de ser desafiado, ele concorda em jogar numa máquina de garra, ganhando um bichinho de pelúcia no processo. Kizari volta com um console super avançado e compacto do Neko, que consegue rodar qualquer jogo já feito. Temos então um flashback de quando Jugo e Neko se conheceram depois de fugirem juntos, e Jugo o apresentou a Mei. Neko então agradece ao Jugo por ter reacendido a vontade dele de viver. Embora meio envergonhado, Jugo pede para Neko ensiná-lo a jogar videogame, e Neko concorda na hora. Uno avista Musashi com Kenshiro. Ele então chama o homem, chamando a atenção de todos, e insiste que ele use o bom senso para pedir desculpas ao Jugo. Depois que Musashi pede desculpas de verdade, Uno o convida para a sala de jogos que ele ganhou como prêmio. Embora feliz por ser convidado, Musashi sabe que não pode ir. Mas o Kenshiro topa deixar o Musashi ir, com a condição de que ele conte mais sobre o passado dele. O Musashi concorda em contar o passado dele para o Kenshiro em troca de passar um tempo com os outros detentos. O Musashi lembra que, quando nasceu, mesmo bebê, ele já tinha a temperatura do corpo mais alta que o normal, o que fez ele acreditar que era especial, já que a mãe dele dizia que ele tinha o calor do sol. Infelizmente, não demorou muito para que o calor ficasse demais para o Musashi criança aguentar, causando uma dor enorme se o corpo inteiro dele estivesse queimando vivo toda noite, e ele também sofria de pesadelos constantes onde ele pegava fogo de verdade. Um dia na escola, o corpo dele pegou fogo de repente e ele começou a queimar o corpo inteiro, com queimaduras graves. O médico que tratou ele disse que o fenômeno era combustão humana espontânea e que a sobrevivência dele já era um milagre. Logo ele começou a ser zoado e excluído pelos colegas por causa da condição dele. Mais tarde, disseram que ele tinha causado um incêndio criminoso na faculdade, e quando a casa dele pegou fogo e os pais morreram no incêndio, um elfo que tinha se disfarçado de estudante culpou ele, chamando-o de incendiário. Enquanto lutava contra os policiais que queriam prender ele, o Musashi pegou fogo de novo, automaticamente levando a culpa pelo crime que não cometeu, o que acabou levando à prisão dele. Enquanto estava numa prisão na Alemanha, ele acaba conhecendo o homem com a cicatriz no pescoço, que foi quem transformou ele no monstro que ele é agora. O homem ofereceu curar a condição dele, mas em vez disso enganou Musashi, aumentando a condição dele e dando a ele a capacidade de controlar chamas só para poder avançar na pesquisa dele às custas da sanidade e tortura do Musashi. Quando ele confrontou o homem com cicatriz e o elfo, disseram para ele que ele devia ser grato por terem dado tanto poder a ele e o tornado superior a toda a humanidade. Num acesso de raiva por ter sido enganado, ele ataca a dupla. Mas, para surpresa dele, o homem com cicatriz usa um braço de espada igual ao do Jugo, e repele o ataque dele facilmente. O homem então diz que, depois de juntar todos os dados que precisava, o Musashi ficou inútil para ele, então ele ataca, cortando o rosto dele e dando a ele a cicatriz permanente que ele tem agora. O Musashi diz que, embora a história seja verdade, ele não tem como provar, já que não sobrou nenhuma evidência, então ninguém nunca acreditou nele. Porém, mesmo concordando que a história dele parece exagerada e inventada, o Kenshiro acredita no Musashi, depois de ver o poder dele e do Jugo, e também de ter ouvido falar de detentos sendo usados em experimentos humanos. A gente descobre que ele estava investigando essas denúncias o tempo todo. E, mesmo sem conseguir convencer ninguém de que as denúncias são verdadeiras, ele continuou enviando relatórios, mas os superiores dele ficavam rejeitando as descobertas, então ele percebeu que tinha algo estranho acontecendo, mas promete expor os culpados. Enquanto isso, o Uno convida os detentos do Bloco 3 para a sala de jogos dele, mas como ele não tinha terminado de mobiliar, ele conta que na verdade quer que todo mundo ajude a montar a sala junto, já que ele quer ter certeza de que todo mundo vai curtir a sala de jogos dele. O Hajime, o Seitaro e o Yamato chegam com os móveis que o Uno pediu, e logo em seguida, o resto dos detentos também chega, e os outros itens são trazidos. Depois que o Musashi também aparece, eles começam a mobiliar a sala juntos, e logo depois começam a jogar. Mais tarde, o Hajime avisa que ele só tem 1 hora de tempo livre, e que agora é hora de voltar para as celas. Mesmo que no começo eles se rebelem depois de uma surra rápida, eles voltam para as celas nas boas, conversam sobre o que aconteceu hoje, e o Uno incentiva o Jugo a curtir a vida na cadeia, apesar dos muitos defeitos dele, que ele garante que o Jugo sabe. Mesmo assim, ele termina dizendo que eles ainda têm muito a aprender juntos, e que devem ir com calma e aproveitar a vida um dia de cada vez. O Jugo então sai da cela para pegar um ar fresco no telhado do Bloco 13 enquanto admira, mas ele tem que usar as armas de verdade para eles coletarem mais dados. Aí ele faz várias perguntas para o Jugo sobre as algemas de espada dele,
chamando-o de Espécime 15. O elfo irritado manda ele apontar para o inimigo jurado ou sumir. Sem falar nada, o elfo corre para o jugo e na hora prende ele no chão, enfiando uma faca na mão dele e levando ele ao limite. O jugo solta o braço de espada dele, mas dessa vez consegue controlar o poder e usa só um braço. O jugo garante que tá tudo bem com ele, à noite determinado a evitar Putusk. Quando chegam na porta final, o jugo abre ela fácil e eles encontram o Hajime esperando por eles do lado de fora dos portões. O jugo tá decidido a ir embora e não arriscar colocar os amigos dele em perigo. O Zilli se despede. Por sorte, o Hajime não vai deixar ele fugir e logo eles começam a brigar para valer. O jugo solta os braços de lâmina dele enquanto o Nour não se segura. Antes que a briga chegue a um fim trágico, o Seitaro chega e destranca o portão. E aí o Uno e o Rock entram no meio do Hajime e do jugo e conseguem impedir que eles briguem. Ele promete proteger eles e não fugir. E mais uma vez, com a apresentação tradicional da prisão. Em algum lugar do outro lado do oceano, num local conhecido só pelos chefes do país, fica uma prisão considerada impossível de fugir. A prisão é equipada com tecnologia de ponta e guardas recrutados no mundo todo, passando a impressão de ser a prisão número 1 do mundo. Ninguém nunca conseguiu fugir de lá com sucesso, embora isso não seja totalmente verdade agora, porque um detento que tem o dom de escapar da prisão já deu um jeito na segurança várias vezes. O jugo, o alarme de emergência toca e o Hajime, seguido pelo Seitaro, correm para a cela 13 atrás do detento mais provável de tentar uma fuga, o número 15, Jugo. O Hajime encontra o jugo fingindo que está dormindo na cela e esmaga a cabeça dele pela encrenca. Mais tarde, os outros detentos do jugo, Neko, Rock e Uno riem dele pelos esforços incansáveis em ser pego e apanhado do Hajime. No escritório dela, a diretora Momoko pensa num jeito de impedir o jugo de tentar fugir da prisão. De vez em quando, o Mitsuru incomoda a diretora quando ele imita o Hajime e tenta flertar com ela, e ela esmaga o Mitsuru no chão com raiva. Mais tarde, o Hajime treme ao ver a diretora, o jardim manchado com o sangue do Mitsuru. Por outro lado, o Seitaro fica feliz em comprar um robô de limpeza com cara de fofo com o bônus anual dele. Mas o Hajime esmaga o robô com raiva assim que ele bate na bota dele. No bloco 5, o Kai e a Yupa discutem por causa do cacto que a família da Yupa trouxe para ela. O Kai é um químico farmacêutico, fica de olho no cacto e implora para Yupa deixar ele tocar no cacto. Na sala de jogos, a Hane revela que o Tsukuma é o famoso personagem de ação ninja kamikaze. Jugo se oferece para já ajudar porque Tsukumo não quer que os detentos saibam que o famoso personagem do país, que eles consideram invencível, está preso com eles. Na sala dos guardas, Kiji fica furioso com Hajime, Samon e Yamato por não seguirem as regras da prisão. Mais tarde, Hajime entra no escritório dele e percebe uma sombra com olhos amarelos brilhantes atrás dele, mas acaba sendo o bicho de estimação dele, um gato que tem uma posição mais alta que Saitaro. Pelo menos Samon entrega o relatório semanal dele para a diretora. Kenshiro encara Samon por trás por causa da proximidade crescente dele com a diretora. Como Kenshiro vê a diretora como sua paixão, Musashi tira sarro de Kenshiro e o convence a gostar mais da diretora. No hospital, a doutora Kina declara Jugo apto depois do incidente com o gato. Enquanto Hane e Toei flertam com a linda assistente de Okina, Kaguya, de repente, a prisão inteira vira de cabeça para baixo quando eles pegam a síndrome da cor do cabelo, que faz o cabelo deles mudar de Jugo para Neko, da diretora para Seitaro. Todo mundo fica confuso com a transformação do cabelo, menos Hajime, já que ele é o único careca na prisão. O treinamento dos novos guardas termina enquanto a diretora lhes dá as instruções necessárias para o trabalho deles. No bloco 13, Hajime persegue o detento 13. Ele sente que Jugo está aprontando alguma coisa. Hajime o avisa para voltar, mas como Jugo não obedece às ordens, Hajime o joga na cela. Mitsuru se aproxima de Hajime e faz uma revelação chocante para ele. Um novo guarda é designado para a cela com ele. Mitsuru guardou isso como uma surpresa para ele. Os detentos também estão animados com o novo guarda. Para a surpresa deles, o guarda é o irmão mais novo de Hajime e Hitoshi que se veste como uma linda jovem. Os detentos discutem suas ressalvas sobre os irmãos Saguruko. Por outro lado, Hajime também não está feliz com o novo papel do irmão dele. Jugo entra na sala dos guardas com Yamato, seguido pelos outros detentos. Hitoshi fica bem chocado ao ver Jugo fora da cela, sem esforço. No entanto, o colega guarda Yamato parece bem sobrecarregado com a chegada de Hitoshi. Os detentos afirmam que estão ali para confirmar suas dúvidas sobre a relação entre a pedra de madeira. Assim como Hajime e o fofo Hitoshi, os detentos Uno e Rock zombam de Hajime pela aparência dele e o desafiam a pegá-los, enquanto a tensão aumenta.
Enquanto os detentos começam a correr e Hitoshi os persegue, Seitaru curiosamente pergunta a Neko para não correr como os amigos dela. Na corrida deles contra Hajime, Uno tem inveja de como alguém tão cruel e frio como Hajime pode ter um irmão tão gentil e atencioso como Hitoshi. No entanto, é muito difícil para Hitoshi perseguir os rápidos Uno e Rock, que não parecem estar perto do alcance dele. Hajime, por outro lado, despreza o irmão Hitoshi e pede para ele voltar para casa, já que esse trabalho exige mais força e agilidade do que um Hitoshi frágil jamais poderia ter. Uno encontra o botão secreto que julga uma vez desenterrou. Hajime tenta impedi-lo, mas Uno aperta o botão por curiosidade. Para surpresa, o que parecia um sprinkler de incêndio acaba sendo nitrogênio líquido, que congelou Hajime por completo. Queimando de raiva, Hajime quebra a camada de gelo e começa a perseguição ainda mais ferozmente. Enquanto as coisas começam a esquentar, Hajime joga o irmão mais novo Hitoshi no prisioneiro, usando toda a sua força. Mas os prisioneiros desviam. Por outro lado, enquanto procurava os amigos, Hajime Jugo acaba no bloco 13 por causa das péssimas habilidades de navegação de Yamato. Na sala de vigilância, Mitsuru passou instruções secretas para um ajudante anônimo cuidar do bloco 13. Quando Hajime corre até ele por causa da emergência de código vermelho no bloco 13, Mitsuru age como se não se importasse e diz que é um alarme falso. Na virada dos acontecimentos, Mitsuru revela que Hitoshi foi enviado para o bloco 4, não para o bloco 13. Foi um pedido de Hitoshi passar o primeiro dia dele com o irmão Hajime. Hitoshi fica feliz com como o dia dele foi no bloco 13. Hitoshi expressa que aprendeu muito e Hajime tem sorte de ter pessoas assim por perto. Por outro lado, depois de toda a luta do dia, Jugo e Yamato de alguma forma voltam para a sala dos guardas, enquanto Hitoshi assume as tarefas no bloco 4. Na visita dele ao bloco 3, Hani e Toi ficam em cima de Hitoshi, confundindo-o com uma linda moça. Mas eles logo ficam de queixo caído quando Hitoshi revela que ele é na verdade um cara. Mais tarde à noite, os guardas aproveitam a festa deles pessoalmente. Sem saber do horror que espreita debaixo da instalação, Rock desafia o supervisor Samon para uma briga. Samon inicialmente evita a briga por causa do compromisso anterior dele com Yupa, mas Yupa sai da briga para deixar espaço para Rock. Liang instiga Samon quando ele menciona Hajime, e Samon aceita o desafio. Rock está bem confiante nas habilidades dele de que pode derrubar facilmente. Samon parece que Liang conseguiu criar uma briga para se divertir. No primeiro round, Samon decide usar apenas um dedo para contra-atacar Rock, que parece pronto para pular em cima dele a qualquer momento. Enquanto o detento 99 fica de olho na briga que está rolando, Rock ataca Samon com tudo, balançando os punhos com o senso máximo de suas habilidades. Mas Samon consegue desviar de cada ataque dele mesmo com os olhos fechados. Samon ainda leva a melhor sobre Rock sem nem olhar para ele, fazendo Rock morder a poeira usando só um dedo. Quando o segundo round começa, Hakan lança uma série de chutes e socos ferozes contra Samon, mas nenhum dos ataques dele acerta o alvo. No fim da luta, Samon aconselha a Rock que ele tem bons reflexos, mas perde a cabeça na raiva e comete erros bobos. Além disso, ele só confia no tamanho dele. Ele deveria combinar a mente e o corpo na luta. Na sacada, o detento 99 e Yamato admiram as habilidades de luta do Samon. Yamato também já enfrentou Samon várias vezes, mas nem ele conseguiu vencer o Samon. Eles se perguntam como Samon perdeu para o Hajime e o que o fez se segurar contra o Hajime. Inori avisa Samon sobre a reunião convocada pela diretora. Enquanto isso, Inori e o novo guarda Hozuki vão ficar de olho nos detentos. A diretora explica que convocou a reunião para discutir o pedido urgente do comissário para uma reunião. A pauta da reunião, assim como a duração, é mantida em segredo dela. Kenshiro comenta que algo deve estar se formando na polícia contra os detentos. Além disso, a diretora é pedida para trazer dados confidenciais de 2 detentos, número 15 e 634. Mitsuru pergunta quem vai assumir as funções dela na ausência, e a diretora expressa sua confiança nos supervisores, para manter a prisão em ordem enquanto ela estiver fora. Depois que a diretora sai, a vice-supervisora, Cat, alfineta Samon. Ela culpa o bloco 5 do Samon como motivo principal da polícia estar atrás da prisão. Além disso, as outras prisões ainda estão marcando o incidente infeliz que aconteceu no bloco 5. Cat não para por aí. Ela culpa Samon por usar as conexões dele para conseguir um lugar como supervisor. Ela o chama de indigno e diz que o nepotismo trouxe até aqui no passado. O irmão de Samon, Enki, assassinou um detento e feriu um colega guarda. Cat acha que Samon é indiferente ao irmão dele. Ele é igualmente vulnerável. Samon a empurra com raiva e sai da sala. Kiji dá um tapa na boca da vice-supervisora Cat por seu ressentimento injustificado contra Samon. Perdido em pensamentos sobre seu irmão rebelde,
Samon é informado sobre uma visita. Noriki, a irmã mais velha de Huzuki. Noriki pergunta sobre o bem-estar dele e expressa o desejo de ver Enki. Samon responde que Enki está fora por um tempo e que ele é o supervisor interino no lugar dele. No entanto, Noriki revela que Huzuki é o irmão mais novo dela, que se esforçou muito para conseguir um lugar como guarda, e ela pede a Samon para cuidar do irmão dela na prisão. Por outro lado, Hozuki oferece chá e lanches a Yamato e Rock como um gesto de amizade, e eles aceitam a oferta felizes. Na sala dos guardas, Seitaru diz a Hajime que algo está errado com o detento 15, já que ele tem agido meio estranho desde a tentativa falsa de fuga. Enquanto isso, Sujo encontra Rock no bloco. Sujo pergunta o motivo da presença dele, mas Rock parece diferente do normal. Rock caminha friamente em direção a Sujo e o soca com raiva. Por outro lado, Yamato também está causando confusão na sala dos guardas. Não acho que isso tenha a ver com o chá oferecido por Hazuki. Hajime consegue se defender dos socos e joga Yamato de volta no chão. O que é que tem com esses caras e essa quebradeira no bloco? Rock arrasta Jugo para a cela e o joga na parede. Jugo tenta se manter firme e, com o corpo todo manchado de sangue, Yamato se levanta e joga Seitaru, que pergunta ansiosamente sobre o bem-estar dele. Na cela, Jugo sente que algo não está certo com Rock. Jugo lembra Rock da amizade deles e pede desculpa se o chateou sem querer, mas Rock não responde. Rock encara friamente a cela e os amigos lá dentro. Jugo sente que Rock está prestes a machucar Uno e Neko na cela e se coloca na frente dos amigos. Rock o joga na cela. Jugo não consegue parar o sangue que jorra da boca, mas fica firme entre Rock e os outros. Dentro da cela, Uno grita para Jugo deixar ele ajudar. Mas Jugo se recusa a deixá-lo sair. De repente, quando tudo parecia perdido para Jugo, Tsukumo aparece para salvá-lo. Tsukumo também estava no bloco 5, e ele percebeu que algo estava errado com Rock e Yamato e o seguiu até o bloco 13. Jugo teme que os incidentes que estão acontecendo entre Rock e Yamato tenham a ver com ele. Isso tem algo a ver com o passado dele, quando ele tentou fugir da prisão. Eles avisam Jugo que vão atrás dele e dos amigos. Com lágrimas nos olhos, Jugo treme de medo de que o que ele temia tenha virado realidade. Tsukumo acalma Jugo. Ele não sabe muito sobre o passado de Jugo, mas viu Jugo se colocando entre o perigo e os amigos dele. Além disso, quando Rock estava batendo nele, Jugo não revidou porque não queria que o amigo machucasse. Para Tsukumo, Jugo é muito leal aos amigos. De repente, Uno aponta para o talismã estranho preso no pescoço do Rock. Quando Tsukumo tenta tirar o talismã, Rock reage rápido e o joga no chão. Rock vai para cima do Jugo para acabar com ele, mas Tsukumo reage a tempo e tira o talismã. E assim que o talismã é tirado, Rock desmaia. Tsukumo acha que conhece o talismã e o Hajime também que o tirou do pescoço do Yamato. No hospital, Otoki aconselha o Jugo a descansar por uns dias. Tsukumo também está presente ao lado dele. Enquanto isso, Yamato e Rock estão na UTI. Tsukumo revela que o bloco 5 criou os talismãs para manter mestres de Ti como Yupa sob controle. Além disso, ele estava com o Yamato e o Rock o tempo todo. Mesmo assim, ele não percebeu quando o talismã foi colocado no pescoço deles para controlar. Loss. Quando os presos da cela 13 pedem para acompanhar o Hajime na investigação dele no bloco 13, Hajime recusa o pedido deles na cara dura. Buno convence o Hajime de que eles podem ajudar na investigação. Além disso, mesmo que ele não os leve, eles ainda vão dar um jeito de ir para o bloco 5 e o Hajime vai ser punido pela confusão. Hajime está com poucos recursos, então não tem outra escolha a não ser aceitar a oferta deles. Ao entrarem no bloco 5, Hajime se vê preso numa armadilha montada por um inorgânico. Os presos do bloco 13 caem na mesma cela onde o Liang e o Yupa estão presos. Liang pergunta o motivo da visita deles. Uno explica que o Rock estava agindo estranho por causa de um chip talismã no pescoço dele. Eles vieram investigar o caso e infelizmente acabaram presos na cela. Yupa pede para eles ficarem quietos enquanto a boneca de vigilância passa. Uno, Jugo e Neko não fazem ideia do que está acontecendo neste prédio. Liang afirma que eles se meteram numa enrascada séria. Por outro lado, Hajime está trancado na cela em frente ao Sam. Hajime acha que o Samon está por trás de tudo isso, mas fica chocado ao encontrar o Samon preso na cela em frente. Ruka e Inori ficam diante do Homem Sinistro e contam a ele sobre o progresso deles. Acontece que o Homem Sorrindo nas Sombras é o Enki, irmão mais velho do Samon. Na cela, Liang informa os presos sobre a recente fuga do Enki, o ex-supervisor do bloco 5, que era o supervisor deles na prisão chinesa. Enki é um supervisor sem coração para quem os presos não passam de bonecos de treino. Então, basicamente, relacionado ao meu ex, entendeu? Eles ficaram aliviados ao saber da transferência dele para Namba, mas a brutalidade dele não parou por aí, já que Enki foi preso sob acusação de assassinar um detento.
Liang e Yupa acham que estão mortos. Essas celas são construídas de um jeito que bloqueia o poder Ki deles, e o Enki vai matá-los mais cedo ou mais tarde. Para surpresa de todos, o Jugo consegue destrancar a prisão que era considerada impossível de abrir para o Yupa e para o Liang há pouco tempo. Samon está ocupado procurando o talismã que sumiu quando um guarda ferido o alcança. O guarda conta a ele sobre a fuga do irmão dele, Enki e da Ruka. Samon tem certeza de que o irmão dele não conseguiria fugir da cela impossível sem ajuda de fora. Samon repreende o guarda por não tê-lo avisado a tempo, mas o guarda revela que o sistema de comunicação deles foi prejudicado pela revolta interna. O guarda impede o Samon de ir atrás sozinho, mas o Samon vai para a saída do vertedouro para resolver suas mágoas do passado. Samon encontra o irmão dele Enki que o soca e o derruba no chão. Samon se levanta para revidar, de novo. Kujou lembra de como ele falhou em enfrentar o irmão no passado e o Hajime se meteu na briga e ganhou o cargo de supervisor pela coragem dele. As coisas não mudaram muito para o Samon, que ainda hesita em lutar contra o irmão mais velho. Inori também se aproxima do local e zomba do Samon pela pouca compreensão dele sobre o que está acontecendo. Inori considera o Samon indigno do cargo de supervisor, já que Inori estava trabalhando com o Enki desde o começo. Mesmo assim, o Samon, que só pensa em si, não conseguiu prever o perigo que se aproximava. Eles trancam o Samon e continuam com o plano do Enki, que quer fazer algo que o Samon não consiga entender. Atualmente, os dois supervisores zombam um do outro. Presos em celas opostas, Hajime culpa o Samon por agir de forma ingênua contra o Enki. Hajime acha que o Samon ainda tem medo de enfrentar o irmão e que ele só finge ser contra ele. Andando pelas celas do porão, Jugo encontra o crachá do Hajime. Eles têm certeza de que o Hajime deve estar por perto. Uno descarta a proposta do Liang de saírem sozinhos. Se forem pegos, o Enki vai executá-los. E se fugirem do prédio, ainda serão considerados fugitivos. É uma perda de qualquer jeito para eles. Ele propõe primeiro achar os supervisores e usá-los como guardas para sair deste prédio. Eles encontram Hani e Tua, que contam que Kiji também está preso no prédio. Liang passa de fininho por uma boneca de vigilância e a derruba com um soco só. Yupa explica que tem um defeito de fabricação nas bonecas. Se acertar na cabeça, elas podem ser derrubadas fácil, espera aí. Só anotando umas coisas para quando eu vir meu ex de novo. Uno faz um plano para fugir dos 5 andares do prédio, sem saber que uma boneca tá puxando ele por trás. Uno morre de medo assim que se vira para um monte de bonecas. Eles correm desesperadamente para salvar suas vidas, enquanto uma horda de bonecas de vigilância os persegue. Por sorte, os presos encontram a sala de gerenciamento. As bonecas são programadas para ficar longe da sala de gerenciamento, o que a torna um esconderijo perfeito para eles. Yupa descreve o lugar como a sala de arquivo proibida, que já foi o escritório do Inki. Enquanto isso, a saúde atual do Nico não parece boa. Ele precisa achar os remédios dele logo, mas infelizmente, eles não encontram nada lá dentro. Além de procurar os remédios do Nico, Jugo encontra o quadro dos presos e acha um terno com uma aparência sinistra debaixo dele. A habilidade dele de destrancar coisas é útil, e ele abre o terno fácil. Mas os documentos dentro do terno tremem. Jugo fica com a cabeça a mil. Ali tem um estudo sobre Jugo, um produto de experimentação humana. Jugo percebe que os flashbacks que ele achava que eram sonhos são uma realidade do passado. Por outro lado, Inori diz a Enki que eles capturaram o preso que estavam procurando no passado. No encontro anterior deles, Enki foi confrontado por um Jugo drasticamente transformado. Com olhos vermelhos brilhantes e lâminas alongadas e reluzentes, Jugo parecia mais um ser de outro mundo do que uma simples figura humana para Enki. A revelação de documentos de certos médicos virou o mundo do Jugo de cabeça para baixo. Fica claro que o próprio Jugo é um estranho para o seu corpo, e a administração da prisão o entende mais do que ele mesmo. Enquanto eles continuam sua jornada em busca de uma esperança de saída, Ruku os interrompe. Ele carrega um talismã preto assustador, o que indica claramente que ele está nas mãos de Enki. Rukus desembainha suas lâminas rapidamente, lançando uma série de golpes calculados em direção a Liang. Apesar dos melhores esforços de Liang para desviar dos ataques, Ruku consegue acertar alguns golpes. Indo ajudar Liang, Yupa intervém, enfatizando que Liang não deve se preocupar com o que os oponentes pensam durante a luta. Em vez disso, Yupa aconselha Liang a manter o foco total em contra-atacar e se defender dos golpes do oponente. Com a virada dos acontecimentos, Liang e Yupa decidem deixar os outros acharem uma saída e ficam para trás para lutar pelo prédio deles. Liang afirma que os outros podem atrasá-los e que todos podem acabar morrendo se ficarem juntos. Liang deposita toda a sua fé em Jugo.
Ele acha que Jugo é capaz o suficiente para libertar os supervisores porque ele abriu as algemas super fortes sem nenhum esforço. Com o coração pesado, Jugo, Uno, Honey e Tom seguem em frente em sua jornada, sem saber que terrores os aguardam. Quando Yupa pergunta o motivo da fé dele no Jugo, Liang conta a conversa que ele teve uma vez com Rock sobre Jugo. Rock descreve o quanto Jugo pode ser dedicado aos amigos dele. Jugo, aquele que deu a Liang um entendimento profundo da verdadeira liberdade quando o libertou das algemas. Agora Liang está totalmente confiante para usar toda a sua capacidade e fazer o que ele não conseguiu antes, que é proteger seu mestre. Eles encontram o velho mestre deles, Hachiman, na prisão. Yupa e Liang, o que traz Hachiman para cá. Hachiman diz que a tarefa dele é deter encrenqueiros como eles. Ele não consegue esquecer o que eles fizeram com ele, e Hachiman quer que eles sumam. Liang mostra seu foco total e quebra a espada de Ruko no meio. Tua elogia a habilidade do Jugo de abrir o cadeado. Ele nunca viu uma habilidade assim na vida dele. Tanto Yupa quanto Liang também guardam rancor do passado e querem fazer Hatim pagar pelas atrocidades dele. Uno e Jugo procuram por todo lado, mas não encontram Nico por perto. Acontece que Nico decidiu ficar para trás com Yupa e Liang e ajudá-los na luta. O porco feroz se levanta de novo para revidar. Liang reage a tempo e salva Yupa e Nico dos ataques mortais de Hachiman. Em troca, Hachiman usa seu truque antigo e atira gás tóxico em Yupa e Liang. Eles não conseguem entender como Hachiman conseguiu esses gases na prisão. No passado, Hachiman ofereceu um trabalho a Kai em troca de muito dinheiro. Kai não tem escolha a não ser aceitar as ofertas de Hachiman e se salvar. Mais tarde, no laboratório, Liang pergunta sobre o motivo de Kai estar do lado de Hachiman. Kai opina que ele é só um químico que está criando ferramentas para se manter vivo. Mesmo que Kai perceba que Liang não devia estar ali, ele pergunta a Yupa o motivo de ter trazido Liang para cá. Yupa explica que Liang foi recrutado pelo mestre dele para poupar a vida de centenas de outros estudantes. Mais tarde, Kai rejeita a oferta de Hachiman de fazer produtos químicos venenosos para ele. Hachiman quer fazer um monte de dinheiro vendendo os venenos que ameaçam a vida, mas Kai não quer ser um assassino. Hachiman ameaça Ki com consequências graves, como as de Liang se ele não colaborar. Ki olha para Liang pendurado nas mãos de Hachiman, todo ensanguentado. A cena apavora Ki de morte e ele acaba aceitando a proposta. Quando Yupa e Liang parecem estar perdendo para Hachiman, Nico pula para salvá-los. Nico para os ataques de Hachiman e tenta revidar. Hachiman atira seringas venenosas e gases tóxicos em Nico, mas não faz efeito nenhum nele, por um segundo. Até Hachiman pensou que Nico pudesse ser uma ameaça, mas os ataques dele mostram que ele não é perigoso para Hachiman. Liang prevê um ataque explosivo contra Nico e corre para salvá-lo. No entanto, Liang não consegue prever o próximo ataque vindo de Roku, que está usando os poderes de Chi de forma surpreendente. Liang acaba levando um golpe forte no corpo. Embora Roku esteja usando a magia Ki só por causa do talismã e ele usa os poderes ainda mais. Ele pode acabar tirando a própria vida, mas Hachiman não se importa nem um pouco com Roku, porque ele costuma usar os outros para seu próprio benefício. Por outro lado, Yupa desvia dos ataques de Hachiman um atrás do outro, mas no fim não consegue se defender e apanha feio de Hachiman. Parece que Yupa e Liang estão perdendo de lavada para o ex-chefe deles. Nico usa o restinho de energia que lhe resta e luta pelos amigos, mas logo começa a sentir falta dos remédios. A cor dele começa a ficar pálida e seus sentidos vão ficando mais fracos a cada momento. E por fim, Nico desmaia. No entanto, Nico tem transtorno de dupla personalidade e seu desmaio só faz a outra personalidade que mora nele aparecer. Uno e Jugo estão preocupados com o amigo Nico. Eles sabem bem do transtorno de dupla personalidade dele e que se Nico não tomar os remédios, ele pode se machucar. Uno diz que Nico é resultado de experimentos humanos. O controle nervoso dele não é forte como o de uma pessoa normal, o que significa que ele vai acabar machucando a si mesmo e aos outros quando a outra personalidade assumir. Na luta, Neko agora ataca Hachiman como nunca antes. Hachiman pede ajuda a Ruko, mas surpreendentemente, Nico consegue controlar e redirecionar os poderes do Qigong. Quando o Chi é redirecionado de volta para Hachiman, ele precisa de ajuda para lutar contra o Nico incontrolável. Hachiman procura ajuda, mas Yupa e Liang libertam Luca do talismã. Nico pula em Hachiman, mas ele consegue pará-lo e o esmaga contra a parede. Hachiman pensa que levou a melhor sobre Nico. Nico, por outro lado, as misérias. Os rancores e as coisas horríveis do passado fazem o Nico transformado queimar de vingança. Ao se levantar, ele desfere uma série de ataques ainda mais ferozes contra Hachiman. Hachiman percebe que Nico é forte demais para ele lidar. Ele não consegue prever os movimentos de Nico nesse ritmo.
Sentindo que é a hora certa de se vingar, Ki também entra na luta. Ki lembra Hachiman dos venenos que ele o forçou a fabricar e diz que a situação atual de Nico é uma prova clara de seus produtos mortais. Ki viu o estado de Nico piorando e tenta trazê-lo de volta, mas Nico sente o cheiro dos remédios e morde Ki. Desesperado, Ki injeta o remédio em Nico, que desmaia com a dose. Hachiman solta um suspiro de alívio. Ele agora pode voltar toda a sua atenção para os seus discípulos. No entanto, Hachiman não consegue prever as intenções de Ki, pois Ki injeta o veneno em Hachiman, que afirma que Hachiman sempre foi uma pessoa de coração frio, capaz de ir além dos limites para explorar os outros ao máximo para seu próprio benefício. Hachiman não percebeu as verdadeiras intenções dele, e isso permitiu que Ki se vingasse de Hachiman. De volta ao laboratório, o supervisor de Ki retira o rim de Yupa para mais experimentos. O supervisor afirma que Yupa é um lendário guerreiro Chegong, e que suas partes do corpo podem ser vendidas por muito dinheiro por Hachiman. Desde aquele dia, Ki queria se vingar de Hachiman por usar os outros. Na luta atual, tanto Liang quanto Yupa se esforçam juntos. Eles pulam no ar um atrás do outro e no fim conseguem dar golpes fortes em Hachiman. No entanto, Yupa não está nada feliz com Ki. Ele estava trabalhando para Enki, mas não se deu ao trabalho de contar a eles. Ki responde que isso poderia ter colocado Yupa e Liang em muita encrenca, por isso ele escondeu. No entanto, Yupa não parece convencido das explicações de Ki e repreende Ki por seu egoísmo, embora em suas vidas passadas tenha sido Ki quem ajudou Yupa com seu tratamento de diálise quando todas as esperanças de Yupa sobreviver estavam sumindo. Enquanto isso, Hachiman se levanta de novo, pronto para atacar a qualquer momento. Os três guardam rancor de Hachiman. Hachiman parece tão ocupado lutando contra Yupa e Liang que não consegue perceber a armadilha de Ki para ele. Hachiman se esforça para continuar a luta, mas a dose de veneno é forte demais para ele aguentar. Hachiman começa a sentir falta de ar e perde a consciência. No fim, Hachiman cede ao remédio e desmaia. Mesmo com a vitória sobre Hachiman, Yupa não parece convencido. Ele acha que o talismã que Yupa tirou do rosto de Roku não era conhecido ali. Yupa tem certeza de que esse talismã não pertence a Enki. Ele quer achar as respostas rapidinho, mas o Ruko não tá nada consciente. Embora o Liang e o Yupa tenham fechado a única entrada para subir, o Kai decide levar eles por uma passagem secreta. Ele sabe que o Neko tá super preocupado com os perigos que vem pela frente. O mestre dele, Yupa, incentiva o Neko a seguir viagem de cabeça erguida. O Yupa e o Liang decidem proteger o prédio 5 até o Salmon voltar. O Salmon foi quem cuidou do Yupa lá atrás, quando o Yupa foi levado para Nambaka depois que a organização deles ruiu. O Samon avisou a família do Yupa sobre a existência dele e ajudou eles a entrar em contato com o Yupa. O Samon não é como supervisores comuns para o Yupa, ele tem o respeito do Yupa, e agora o Yupa acha que é a vez dele de defender o Samon no hospital. O Tsukomo agora parece bem recuperado, se perguntando o que aconteceu com o Rock e o Yamato. Ele espera que eles estejam bem. O Tsukomo lembra dos acontecimentos daquele dia e pensa se o novo guarda do prédio 5, Huzuki, tem algo a ver com a situação deles. Mas ele não encontra nenhum indício de acontecimentos que o culpem. Do outro lado da cortina, o Dr. Otoki está diante da Noriko inconsciente. O Otoki normalmente não trata civis, mas ele está cuidando da Noriko por causa da urgência. Além disso, para alívio dele, o gato do vice-supervisor também está sozinho. No segundo nível do subsolo da base, o Uno decide não se segurar e ir atrás do Nico. Os outros impedem ele de cometer um erro tão infantil. Eles acham que o Nico deve estar seguro, com o Liang e o Yupa. Mas o Uno não dá bola para as suposições deles. Uma corrente de água repentina vindo na direção deles petrifica todos, mas é rápido demais para eles reagirem. No fim, o Jugo, sendo o mais fraco de todos, se afoga na água. O Honey, meio hesitante, faz RCP nele na hora e salva o Jugo. Enquanto isso, o TWE descobre uma sala secreta e o Jugo abre a entrada para ele. É o depósito de ferramentas de vigilância. O Uno treme de medo, enquanto o Toa parece bem curioso com a construção e o design das bonecas. O Honey se pergunta por que eles não foram pegos ou perseguidos até agora, e de repente o Rukajo aparece na frente deles. Agoniado com as piadas deles sobre a aparência dele, o Rukajo manda seus dois subordinados irem atrás deles, e eles começam a correr para salvar a vida pelo prédio. Mas os guardas que estão perseguindo são equipados com Shegon, o que os ajuda a correr super rápido na perseguição. Na cela, o Kiji grita pro Rukagaju soltar ele. O Rukagaju zomba do Kiji, e quando o Kiji pergunta sobre os gritos, o Rukagu sorri pro Kiji e responde que os gritos horríveis são dos presos dele correndo para salvar a vida. O Kiji atrai o Ruka com um kit de maquiagem se ele o soltar. O Ruka Gojo parece cair na oferta dele também, já que ele quer os produtos do Kiji para melhorar a aparência. Do outro lado,
O TWE surpreende os presos ao explodir o Gu com um tiro só do seu lançador de foguetes, que ele acabou de construir com sucata de bonecas. Os presos se sacodem e começam a jornada para o terceiro nível, mas a busca deles é interrompida quando o Ruka Gojo aparece do nada e agarra o jugo, que é a chave deles para a saída. O Honey acerta a cabeça do Ruka e eles fogem. O TWE grita: "Vão pro próximo andar!" Assim que deixam os guardas para trás, o Honey se vira para o jugo. O Honey propõe que o jugo é o elo fraco da equipe deles e que não devem levá-lo. Mais adiante, alguém intervém, dizendo que o jugo é a única razão da fuga deles. Mas ele não consegue convencer o Honey, que já tá fervendo de raiva. O Honey despreza o jugo. Para ele, o jugo é o preso mais inútil que existe. O Honey acha que o jugo é egoísta na maioria das vezes e que a cara dele parece que o jugo tá planejando alguma coisa. O Uno intervém e xinga o Honey por desprezar o jugo. O jugo pergunta pro Uno se ele pensa a mesma coisa sobre ele. O Uno esclarece isso, que eles se conhecem há tempo suficiente para confiar um no outro e que ele tem total fé no jugo. O Uno entende que o jugo tem um passado e tanto, e que o comportamento dele é compreensível. No entanto, às vezes as expressões do jugo o fazem se perguntar se ele realmente conhece o jugo. O Uno espera que um dia o jugo crie coragem e conte a ele sobre o incidente da noite do jogo. O Uno acha que o jugo está carregando um peso desnecessário por um incidente que o está derrubando. O jugo decide abrir a boca sobre o incidente da noite do jogo. Mas, antes que ele diga qualquer coisa, eles ouvem uma explosão. Os guardas estão vindo atrás deles de novo. De novo, o Ruka manda seus guardas eliminarem o jugo primeiro, e o guarda dele começa uma sequência de socos no rosto do jugo. O Uno se esforça para defender o amigo, mas ele não é nada comparado ao Rukagu e seus homens. O Honey começa a sair do local. Ele acredita que o jugo e o Uno são fracos e que se meteram em encrenca por causa da vulnerabilidade deles. O TWE convence o Honey a se levantar e ajudar eles na hora da necessidade. O Ruka tá bravo, mas as interrupções incessantes do Uno para salvar o jugo o fazem decidir eliminá-lo com sua adaga. O Ruka aponta a adaga pro Uno, mas o Honey quebra a adaga dele em pedaços. Chocado, o Ruka olha pro Honey sem acreditar. Os outros ataques do Honey começam a ser letais pro Ruka e seus homens. Os fios invisíveis únicos dele, presos com um cartucho, derrotam o Ruka. O TWE avalia os azulejos e afirma que eles estão andando sobre azulejos montados num lago de água. É por isso que o Ruka está aparecendo dos azulejos, porque ele está usando a água que fica embaixo deles. Tanto o Honey quanto o TWE planejam derrubar o Ruka. O Honey amarrou o Ruka secretamente com seus fios e, ao perceber, o Ruka corta alguns dos fios. Mas acontece que ele só conseguiu cortar o que era de mentira. O conjunto de fios de verdade amarrado no corpo dele estava totalmente fora do alcance da sua visão. Os dois amigos começam uma série de ataques contra o Ruka e seus guardas, deixando-os de boca aberta um depois do outro. O Honey e o TWE parecem dominar o Ruka e, no fim, o estrangulam numa jaula de azulejos criada pelo Honey, que puxou os azulejos. O TWE joga um monte de bombas no Ruka. O objetivo é hackers de vez. Mas, infelizmente, os ataques deles ainda não são suficientes, enquanto o Ruka se levanta da água da parede, parecendo mais ameaçador do que nunca. O prédio treme com a batalha intensa deles, e até o Kiji sente um choque na cela dele. Queimando de vingança, o Ruka começa a atacar. Diferente de antes, os fortes ataques de vento dele fazem a superfície debaixo dos pés deles tremer. O Ruka quer acabar com essa briga com os corpos deles. O Honey protege os companheiros dele contra o Ruka, mas ele não consegue aguentar por muito tempo. O TWE avalia que as habilidades deles não combinam, e eles não conseguem aguentar os ataques do Ruka. Por isso o Uno precisa fugir com o jugo. O Honey e o TWE talvez consigam se salvar aqui, mas não conseguem lutar contra o Ruka Gojo protegendo o jugo e o Uno. Bem quando o jugo e o Uno começam a recuar meio hesitantes, o Ruka dobra a intensidade do ataque e quebra as defesas do Honey. O Honey e o TWE continuam a lutar com a pouca energia que têm. Mesmo que o jugo e o Uno tenham fugido do local, o jugo ainda está meio aéreo. Ele não quer deixar os outros para trás. Sem planos para fugir e com poucas opções, parece que tanto o Honey quanto o TWE estão num beco sem saída. Para surpresa deles, o jugo consegue vir em socorro. A cena diante dos olhos do Ruka é surpreendente, mas também é aterrorizante para o Ruka Gojo. A aparência do jugo é totalmente chocante para todos eles. A aura vermelha flamejante e as lâminas furtivas lembram a descrição do monstro que o Enki enfrentou uma vez. O Ruka acha que é a chance dele de se provar para o Enki e derrubar o monstro que ele sempre fala. O Rukago lança seus golpes de vento no jugo, chocando a todos. O jugo manobra os ventos dele e o joga de volta no Rukago. No fim, o jugo afasta o Rukago pela primeira vez. O jugo consegue ver um brilho de reconhecimento pelos poderes e habilidades dele nos olhos dos outros
presos. Porém, o Ruka, arrasado pelas surras, insiste em não perder para o Jugo. O Rukago revida com ataques ainda mais ferozes, mas ele treme de medo quando o Jugo assume o poder do vento dele, o amplifica e depois o direciona de volta para o Rukagu com ainda mais força bruta. Por outro lado, o Enki sente movimento no porão e pergunta a Inori sobre o controle do porão. A Inori explica que o Ruka está no porão e é capaz o suficiente para controlar a situação. Porém, o Enki teme que o movimento se refira ao monstro. Ele acha que o Ruka não vai ter a menor chance contra o monstro. Os guardas, antes sob o controle de talismãs, agora estão acessíveis, mas surpreendentemente, eles se viram contra os presos. O Uno tenta explicar o que aconteceu, mas eles não parecem acreditar na história maluca dele. Sem mais opções, o Honey e o TWE enfrentam os guardas. Enquanto isso, o Uno e o Jugo continuam a procurar pelo Samon. O Jugo começa a abrir as fechaduras enquanto o Ruka ataca de novo e prende o Uno nas correntes. O Uno se sacrifica pelo Jugo e o Ruka arrasta o Uno, que grita para o Jugo continuar a procurar até encontrar o Samon. Os guardas ficam chocados ao ver o ex-preso deles, Jugo, parado na frente deles. É só agora que eles começam a acreditar na história do Uno. Mas o Ruka os ameaça com as consequências e os guardas assustados se juntam ao Ruka. O TWE e o Honey resgatam o Uno. O TWE tem certeza que o Kiji está preso em algum lugar por perto, porque ele consegue sentir o cheiro do perfume do Kiji bem nesse andar. Um depois do outro, o Jugo despedaça as bonecas enquanto continua procurando pelo Hajime e pelo Samon. Por outro lado, o Senki consegue sentir que o demônio está vindo na direção dele, se aproximando a cada instante. O Mitsuru percebe que foi enganado pelo Ruka e que o sistema de vigilância do Bloco 5 foi comprometido. O Kenshiro impede o Mitsuru de avisar as autoridades. Ele acredita que o Enki deve ter motivos para o surto dele e que eles precisam esperar. Por outro lado, os guardas seguem os três presos Uno, Honey e Tua. Para surpresa de todos, Tua executa o plano do Uno. Ele pula na água para desafiar Ruka no território dele. Ruka cai no plano deles e acaba perdendo as chaves da cela do Kiji. A sala inteira está manchada de sangue, enquanto Sujo continua vasculhando prédio após prédio e cortando todo boneco ameaçador que aparece no caminho dele. Enki agora tem certeza da presença do Sujo e segue o instinto dele. Na caçada do Sujo, Kiji ouve passos se aproximando da cela dele. Ele olha para fora e, para surpresa dele, encontra os presos sendo perseguidos pelos guardas fantasma que pulam na frente para impedir os presos de chegarem até Kiji. No entanto, Honey usa o truque dele e ajuda Kiji a escapar. Os guardas tremem de medo ao ver o supervisor Kiji olhando feio para eles. Kiji perdoa os presos pela bagunça que eles causaram e também espanta os guardas. Ruka aparece da água para lutar contra Kiji, que consegue lidar com Ruka facilmente. Kiji o aconselha a julgar o que é certo e o que não é para ele. Ruka cai no choro e se ajoelha na frente do Kiji. Kiji teme as consequências se o poder do Jugo atingir um nível além da compreensão deles, como diz o relatório. Os resultados podem ser bem ameaçadores para a prisão. Os presos ficam felizes em se verem sem nenhum arranhão. Kiji tem um desafio maior pela frente. Centenas de bonecos lotaram a saída, e ele tem que lutar contra eles para conseguir chegar até Hajime e Samon. Lá no quinto andar, Jugo vem resgatar Hajime e o ajuda a sair das grades com tanta facilidade que Jugo afirma que está pronto para aceitar o poder dele e começar um novo capítulo na vida. Em Nambaka, Hajime quer deixar o rival dele, Samon, na cela, mas Jugo insiste em ajudar ele também. Samon fica de cabelo em pé quando descobre que Jugo consegue escapar de qualquer cela ou algema em segundos. Samon parte para cima do Jugo para prender ele, mas Hajime o impede de fazer qualquer mal ao preso dele. A tensão está tomando conta do Bloco 5, onde Hajime, Samon e Jugo estão indo atrás do Enki, que parece bem preparado para o desafio que tem pela frente. Mitsuru tá de olho em tudo que tá acontecendo, e Kenshiro também parece bem desconfiado. E com o fim das 2 temporadas, Saitaro Tanabata tá tendo um monólogo interno com a mãe dele, contando como ele foi designado para dar aula na escola de ensino médio Namba 13 para a sessão de primavera, o filme. Agora Jugo pergunta por que ele cai no mesmo truque todo dia, fazendo Tanabata reclamar por que eles fariam isso todo dia. Uno, Rock e Neko avisam o professor e se concentram em ver Momoko entrar no prédio. Os três, junto com Jugo, observam Momoko da janela e ficam hipnotizados pela beleza dela. Quando Uno resolve comentar como o senso de moda dela tá ultrapassado, um ioiô da Momoko acerta a cara dele, mas mesmo essa tensão toda o deixa super feliz. Tanabata tá ensinando um poema para eles quando ele se vira e encontra todo mundo mergulhado nas próprias coisas. Ele tenta convencer todo mundo a mostrar algum interesse e pergunta se eles não têm sonhos para o futuro. Mas eles não parecem levar o futuro a sério de jeito nenhum.
Aproveitando a oportunidade, Jugo escapou da aula sem fazer barulho. O vice-diretor Kai conta pro Tanabata que Uno, Neko e Rock são tão encrenqueiros que todos os professores anteriores foram embora por causa deles. Ele também desmente a suposição do Tanabata de que Jugo é dócil, já que ele é chamado de cachorro louco. Jugo e dizem que ele sempre anda com uma faca. Na próxima aula, um aluno, Musashi, entra dizendo que foi transferido para cá. Ele diz pro Tanabata que é o aluno número 634, o que deixou Tanabata confuso. Além disso, esse delinquente tem fama de sempre andar com um isqueiro. Tanabata tá sentado no banheiro pensando no Jugo e no Musashi quando a porta abre. Jugo tá lá só para entregar o relatório dele pro Tanabata. Tanabata diz para ele não destrancar portas desse jeito, mas Jugo parece gostar de fazer isso, para que ele possa finalmente encontrar a porta que vai tirar o vazio da vida dele. Uma declaração bem profunda para quem tá com pressa. Ele os chama, só para ver fogo e uma lâmina. No momento seguinte, ele acorda na enfermaria todo enfaixado. Quando ele fica sabendo que os dois estão se animando, todo mundo salvando os dois alunos. Mais tarde, a turma finalmente o chama de professor pela primeira vez, já que ele os defendeu só porque gosta de destrancar qualquer coisa. Bem quando Tanabata consegue alguma coisinha, ele é avisado que um aluno suspenso finalmente vai voltar no dia seguinte. O encrenqueiro mais forte, o aluno número 1, é o Hajime. Até a Momoko fica fascinada por ele. Tanabata tenta falar com Hajime, mas ele tá focado em ir pra aula. No entanto, ele não deixa Tanabata ser pintado de novo, socando a porta. Hajime é irmão do Hitoshi. Acontece que ele é muito sério, força os outros a prestarem atenção e dá um jeito no Jugo para ele voltar pra aula. Mesmo assim, todo mundo parece gostar dele, seja a equipe ou os alunos. Os administradores só se preocupam que ele vá surtar porque os líderes da Namba 5 são bem hostis com ele. Tanabata visita esses alunos, mas eles estão bem de boa e irredutíveis em fazer o que querem. Mais tarde, 2 alunos da Namba 5 roubam a bandeira da escola da Namba 13, andando por aí. Em algum lugar, Tanabata vê o Hajime e corre para o homem que estava falando com ele antes para perguntar sobre ele. O homem diz ao Tanabata que o Hajime foi suspenso porque os alunos da Namba 5 viviam enchendo o saco dele no trabalho de meio período. Hajime parece estar se esforçando para ganhar dinheiro para a cirurgia dos sonhos do Hitoshi. O Tanabata, por ser meio simplório e preconceituoso, não consegue entender o Hajime, mesmo com tudo que os outros fazem e como ele agora trabalha na prisão juvenil como agente penitenciário. Os outros o visitam cometendo pequenos crimes bobos, como se fosse um entretenimento. Tanabata é encaminhado para o próximo trabalho dele, mas a empolgação dele murcha quando a próxima escola é uma prisão subterrânea numa ilha, com só um aluno. Isso encerra o resumo do anime. Como sempre, se gostou, me avisa aqui embaixo e eu vou nessa.